Projeto Nós por Nós Mesmos, de registro de história do treinamento e dos esportes de força no Brasil, com o Dr. José Maria Santarém e professor José Manuel Correia. Vamos começar nesse primeiro bloco a falar um pouco sobre a infância e a história de cada um desses personagens. Quem quiser começar primeiro, o que a gente está querendo saber, como que foi a história familiar de vocês, com o esporte, com temas de saúde, como que foi isso? Fica à vontade. Bom, eu comecei a me envolver com o esporte cedo. O que é cedo? Eu tinha 16 anos e eu já militava no Esporte Clube Corinthians Paulista como remador. Remador? Foi que começou a história, foi aí. Mais ou menos que ano? 66. 64. E aí, como era bastante miudinho, o técnico do Corinthians naquela ocasião disse: olha, você precisa fazer exercício de levantar peso. Então eu achei que era levantar lata, porque era tudo muito empírico naquela ocasião. Foi quando eu descobri uma academia em São Paulo, Academia Brasileira de Halteres, lá na Rua do Gasômetro. Então eu fui para lá. Fui para lá fazer treinamento de força, aquilo. Você se interessou pelo remo porque os irmãos, o pai, alguma coisa assim? Nada. Ninguém da minha família praticou e pratica esporte. Ninguém. Eu sou o único da família toda. Ninguém teve a menor tendência para isso. E porque eu fui remar, eu vi o pessoal remar no Rio Tietê, aqueles barquinhos estreitinhos, e aquilo me chamou a atenção. Eu falei: puxa vida, como é que o cara rema em cima de um treco desse tão estreito, né? E foi o que me chegou lá no Corinthians. Fui lá para saber como é que eu participaria disso. É meio complicado, porque eu não conhecia ninguém, nada, e foi assim. E fui insistir, até que o técnico me permitiu conversar com ele, e fiz um teste, consegui remar, quer dizer, no barco escola, que era uma plataforma fixa no Rio Tietê. Então fui lá e ele disse: você tem até jeito para coisa. E foi aí que eu comecei. Depois precisaria ter um pouco mais de massa muscular, porque era muito magrinho. Foi aonde eu entrei nessa questão de academia, lá na Academia Brasileira de Halteres. Tudo bastante simples naquele tempo, esse tipo de coisa. O pessoal do Corinthians que indicou para você? O técnico disse que eu precisava fazer isso. Como eu passava de ônibus ali e via essa história da Academia Brasileira de Halteres, eu queria saber o que era aquilo, né? Eu não sabia nem o que era, na verdade, aquilo. Porque no Corinthians tinha duas rodas, tipo volante de 3, sei lá o que, com um cano no meio, que era aquilo que o pessoal ficava fazendo remada curvada, né? E barra fixa, era a única coisa que tinha. Única coisa não tem mais nada. Aí na Academia Brasileira de Halteres, então eu encontrei uma série de outras coisas, evidentemente. Foi aí que eu comecei a ter contato com esse nosso esporte. Fim dos anos 60. No fim dos anos 60, 64 por aí. 64, naquela ocasião. Qual que é aquele períodozinho? Então agora eu pergunto para o Santarém como é que foi a história dele, e daí vamos começar a falar sobre esse ambiente do meio dos anos 60 de treinamento com peso. Como que foi a sua, Santarém? Como é que foi a tua infância e juventude com o esporte? Bom, na infância eu gostava muito de histórias do Tarzan, histórias do fantasma. Super-Homem nunca fez o meu estilo, mas Tarzan e Fantasma eu era fanático. Não perdia um gibizinho daquele. Acho que a influência do meu pai que me comprava os gibizinhos. E então eu gostava muito daquelas coisas de homem forte, né? E tinha o sonho, não, quando eu crescer eu vou querer ser forte, ser musculoso, né? Era o sonho de infância, né? Bom, o sonho passou. Mas quando eu tive idade de praticar esporte, eu resolvi fazer natação. Eu gostava de água, de mar e tudo. Fui fazer natação no Palmeiras. E fui bem como nadador. Mas no inverno as piscinas fechavam e os nadadores faziam peso. E aí eu fiquei gostando mais do peso do que da natação, como prática. Quer dizer, no Palmeiras isso já era uma prática? Já, 1964.
65, por aí. Então a piscina fechava e no inverno havia ginástica livre, que aliás era feita na beira da piscina, mas a piscina, ninguém podia entrar na piscina, era gelada mesmo, e não havia aquecimento, enfim. Mas além da ginástica livre na beira da piscina para os nadadores, havia o ginásio de halteres, né? Então as pessoas também faziam alguma coisa lá de peso. E aí eu fiquei gostando do peso. Me entusiasmei e com 16 anos, aí já em 1966, procurei uma academia no centro da cidade, ginásio York. Na época do Oswaldo Pereira Júnior. Oswaldo Pereira, o Oswaldão do Bradesco. Isso. E lá foi a minha iniciação na musculação, que na época não se falava em musculação, era halteres, halterofilismo, halteres, né? Cultura física, já um nome um pouco mais sofisticado para a época, né? Mas era halteres. Então comecei a praticar nessa época, aí comecei a fazer judô, me machuquei, logo parei o judô, mas continuei no halteres. Na verdade, vocês começaram mais ou menos na mesma época? Nós temos a mesma idade. E tiveram interesse mais ou menos na mesma época. Então deixa eu perguntar, como é que eram essas duas... Primeiro, como é que era no Palmeiras? O que tinha nessa sala de peso? Porque se você foi para uma outra academia, provavelmente tinha pouca coisa. E como é que eram essas academias? O que tinha dentro delas? Bom, no caso do Palmeiras, era o ginásio de levantamento de peso. Então, claro, a gente entende como olímpico hoje? Olímpico, levantamento olímpico. Já tinha as anilhas bumper, acho que não, era ferro. Era ferro. Ferro, tablados de madeira, né? E só que nesse ginásio, além de várias barras olímpicas, muita anilha e tal, todas olímpicas importadas e tal, havia também barras comuns para treinamento e equipamento muito simples, né? Por exemplo, puxador não tinha, mas tinha barra fixa, tinha banco de supino e suporte de agachamento e barras livres. Halteres eram poucos, precisava montar Entendi. Então o uso de halteres era difícil, mas a barra era simples, a anilha, colocar e tirar, enfim. Supino, agachamento, remada, é o que se fazia. Barra arranco fixa. E arremesso? Hein? E arranco e arremesso? Não, eu nunca tive, nunca fui forte, então eu nunca conseguia boas marcas, então nunca me entusiasmei para fazer levantamento olímpico. Mas lá já se fazia o levantamento olímpico, já tinha uma equipezinha. Sim, ali haviam grandes campeões na época, né? Eu me lembro do Lorival Souza, que era um atleta muito forte, campeão sul-americano. Você lembra do Lorival Souza? O Bruno Barabano, mas o Bruno era do Pinheiros, né? Pinheiros, mas ele, vez ou outra, estava por lá também no Palmeiras, né? Participando. Quem era o técnico no Palmeiras na época? Você lembra? Bom, eu creio que fosse esse Lorival Souza, mas por ser um atleta e técnico, suponho, né? Não sei com detalhes, né? Mas depois do Lorival Souza é que veio o outro atleta que teve grande renome, que eu esqueci o nome, mas você vai me ajudar, que depois foi presidente. Quem? Luiz Gonzaga? Luiz Gonzaga de Almeida. De Almeida, que trabalhava com o Bruno. Isso, então. Aí o Luiz Gonzaga também. O Lorival Souza, ele teve um fim trágico. Ele foi morto a facadas numa noite de carnaval. Que horror. Então, na verdade, você saiu do Palmeiras mais porque a ênfase era muito no Olímpico, né? E você estava procurando outra coisa. Eu queria fazer o halteres, o culturismo, né? Então aí eu fui procurar academias mais especializadas nessa área. Uma pergunta para vocês dois é: como é que eram esses ambientes? A questão, se a gente entrasse hoje na sala de treino das duas academias em que vocês foram parar logo de cara, o que tinha lá? O que uma pessoa... Pensem vocês com 16, 17 anos, entrando pela primeira vez, qual a primeira impressão que vocês tiveram? O que vocês viram? O que tinha? Conta, depois eu conto. Aquilo era um sonho pra gente. Você não tinha nada. Quando você encontrava alguém fazendo levantamento, era um cano com lata com concreto. Era assim, você encontrava inclusive em clubes.
Quando eu cheguei na Brasília de Halteres, que tinha puxador de costa, que era 2 polias com a corda e um tripé que você enfiava a anilha e puxava, e tinha um pneuzinho de lambreta para bater o peso para não fazer barulho, tá? E você fazia o puxador de costa, quando chegava certa carga, o teu colega põe a mão em cima do trapézio para você não subir junto. Então o cara ia lá. Então era um mundo gostoso, era sonho da gente. Então era uma coisa completamente. Não existia lugar nenhum. Você só via algum filme, quando aparecia um flash no Clarence Hoffman, né? Era uma academia hoje dessas mais modernas, porque era aquele mundo diferente, você não tinha aquele lugar nenhum, anilhas, barras, cavaleiro de agachamento. Lá na Brasília tinha até dumbbell montado, já naquela atarrachado com o parafuso, não sei o que, e aí de alguém que desmontasse para botar uma anilha que eu escutava o que não queria escutar, era complicado. Então, tanto é que o circo da Brasília de Halteres é um sujeito fazendo um press de ombro com dumbbell, né? E era o slogan deles, né? Então era um sonho aquilo, e o pessoal forte. Foi onde eu conheci o Azinha. O Azinha era de lá. O Azinha era de lá, amigo do... Um pessoal forte. O Walter Nunes Alves foi presidente da Federação Paulista também, militou com a gente um tempão. Mais velho que vocês? É mais velho, né? Mais velho. Então, esse era o nosso... líder, assim, do grupinho de vocês? O nosso grupo era mais ou menos... nós empurrávamos o trem, todos fazendo a mesma força. Agora, a brasileira era isso, era uma coisa, e pouca gente tinha acesso, e outra, pouca gente entendia a necessidade de você usar um treinamento desse, e era uma coisa meio complicada, era meio narcisista ir para academia, porque havia uma cultura, o espelho não, o homem não olha no espelho, faz a barba no escuro, esse tipo de coisa, então, e ficava meio complicado, e podia não sei o quê, é uma porção de degenerativo. Tanto é que eu escondia, a base era aquilo que eu estava fazendo, que é um outro capítulo dessa história. Mas você não contava pro pessoal? Não ia contar nada. Não era bem visto, na verdade, não era assim um negócio, o meu filho está fazendo levantamento de peso, está fazendo cultura física, ou halterofilismo. Não era o que pegava bem, ninguém fazia festa por causa disso. E você era o mais novinho da turma da academia? Eu era um dos mais novos da academia, que eu era provavelmente o mais novo da academia. A população da sua academia era mais ou menos como, assim? Quantas pessoas você diria que treinavam lá? Olha, que idade mais ou menos tinham? Era tudo acima de 20 anos, a média talvez 28, 30 anos, a média do pessoal que estava lá nessa ocasião. Você era mascotinho mesmo? Era mascotinho mesmo. Como é que você aprendia para fazer exercício? Praticamente ninguém ensinava nada. Você tinha lá um quadrinho com lição 1, lição 2, lição 3, e você fazia o que te apetecia, a verdade é essa. Então, porque você não tinha mesa extensora, não tinha flexora, você tinha um cavalete de agachamento e você chegava na academia, tinha 3 fazendo aquele cavalete de agachamento, pode procurar o que fazer na vida, porque não vai ter tempo para você. Tinha 2 bancos supinos, se os 2 bancos supinos tivessem sido usados por pessoas ali que já estão mais fortes, você com um bracinho de 25, Na verdade, na academia, quem mandava era o braço. O cara com 25 de braço, pouco mandava. É por aí o negócio. E era uma criança ainda, né? Mas mesmo o mais velho, com 25 de braço, também é simples assim. Para você galgar os degraus, você tem que ter tamanho e força. Quanto que tu está levantando no supino? 100. Opa, então vem com a gente. Vai botar 30 na barra, cara, cai fora, vai fazer outra coisa. Era bem assim, era bem desse jeito. E você tomava o seu lugar e ficava quieto. Não tinha outro caminho. O caminho era, então você já sabia qual era o horário que ia treinar aqueles caras, você ia antes ou depois, porque já não ia dar certo. Você imagina um par de pirulito e agachamento para servir 10 pessoas treinando. Você tem que... Então a sequência séria é o seguinte, faz o que dá. Puxador de costa, tinha 2 lá na brasileira. Imagina meia dúzia de caras fortes treinando aquilo. Treinava em 3, 1, 2, 3, saía o outro e segurava. Aí um segura a corda, põe mais peso. Ele com 80 quilos naquele tripé, você vai pedir para pôr 30 para fazer? Você nem chega perto. A verdade era essa. Era assim, então você viu o que a gente teve que se adequar para poder treinar. E como é que você escolheu, como é que você aprendeu a fazer? Era intimidatório esse ambiente, né? Intimidatório, simples assim, você observa como é que o pessoal faz. Foi observando e imitando. Mas é lógico, só isso. A nossa escola era ver aqui, Oswaldão.
O que ele falou, Oswaldão? Oswaldão era a caixa do Bradesco. Quando ele batia aquele carimbo aqui assim, todo mundo olhava pro braço do cara que tinha um bitelo de um braço. Então o que você fazia? Você olhava aqui, uns 46 de braço. 46, naquela época era muito mais. Toda a vida com aquela camisa de tecido dobradinha, opa, o negócio era bonito. Então você olhava o que o cara fazia para ter aquele braço. O peitão, você olhava o que o cara fazia para ter aquele peito. E você olhava tudo. Como é que o cara faz? Eu vou tentar fazer. Às vezes não dava nada, porque o pulo do gato, a sequência, etc., a velocidade, a pirâmide, que já naquela época já tinha gente fazendo pirâmide, etc., você tinha que observar e não tinha ninguém para te ensinar nada, praticamente. Provavelmente não tinha muita revista ou livro. Na revista nada. Tinha essa Mister América, mas também não era aquela série, aquela que vinha da Argentina, né? Apolo. E você ficava, aquilo ali era uma nossa Bíblia, né? Porque aquelas revistinhas eram uma. Onde vocês arrumavam? Onde vocês compravam? Tinha na cidade, nas bancas de jornais tinha. Você colecionava? Colecionava todas elas, tinha tudo que... Só não queria mostrar. Não, você tem que esconder tudo, você tem que esconder tudo, porque aquilo era uma Bíblia pra gente. Então, era isso. Às vezes você precisava ter um braço ou um bíceps mais acertado, você fazia o que o cara fez e não dava certo pra você. Então, era tudo assim. Então, tinha gente que fazia bíceps e tríceps junto, fazia outra coisa junto, você não entendia nada, porque o cara ia inventando. Era coisa de inventar, não tinha material para nada. Então era dessa forma. E você também foi, mesmo na cidade, já inventando o seu treino? Eu também fui inventando o que dava certo, porque o meu objetivo era ter mais força nas pernas e pro remo, porque eu queria ser bom naquilo. E eu percebi que eu conseguia, com esse exercício, principalmente o básico, foi que eu percebi logo de cara, porque eu vi um monte de cara fazendo tanto exercício lá que eu achava que não tinha nada a ver com nada. Mas peito, ombro, costa e perna, eu percebi que fazendo esse básico, eu estava subindo naquele remo que era uma coisa de louco, estava difícil para acompanhar. Então eu falei, eu estou no caminho certo. E eu ficando quieto, cada vez mais peso. Eu fui ajeitando a minha vida assim. E em pouco tempo eu descobri uma forma de obter força. E eu, como tenho essa natureza, já é coisa de certamente minha de genética, ter força, então ficou muito fácil, brincadeira. E aí logo eu já estava fazendo supino com os grandes. Já botava 100 kg na barra, o pessoal, pô, eu queria um frango desse aí. E subia a barra, cara. Então o pessoal, peraí. Aí já comecei a ter um pouco mais de respeito. Era assim, você era respeitado pelo que você fazia. Pelo peso que empurrava. Exato, e empurrava mesmo. Então eu fui pegando, depois você vai fuçando. E você, Santarém, como é que era a academia, depois que você saiu do Palmeiras, a academia onde você entrou? Como é que era o ambiente? Pois é, o ginásio era muito semelhante à Academia Brasileira de Halteres, né? O mesmo tipo de equipamento. Então, era quase que um padrão, né? As academias eram de taco, encerado, umas borrachas perto dos lugares onde apoia peso. E basicamente era cavalete de agachamento, banco de supino, esses puxadores com polias, pneu de lambreta. Lá também já tinha uma estante de halteres montados e uma estante de barras montadas. Né? Barras montadas? Barras montadas. De pouco peso até o que? Uns 20 tipo quilos. Assim. Com globos? Não, com anilhas parafusadas. Parafusadas. Né? Mas ficavam em pé, então o pessoal pegava a barra já com 12 quilos, 15 quilos. Um perfil pequenininho. Não, pequenos, mas que cresciam. Acho que ia até 30. Até 30 quilos. Lá na Brasília tinha 2 barras montadas com anilho de 10. Então era fácil você ir colocando a anilhazinha de lado para poder ir trabalhar. A menor já era ruim, você tem que levantar para enfiar. E um detalhe, naquele tempo, Zé lembra disso, pegar 2 anilhas iguais também era um negócio meio... É verdade. Então você mais me deixava as anilhas de 5 que pesavam 6. Eu quero aquela lá. E atrás daquela, onde é que está aquela lá perto? Percebeu? Tinha tudo isso. 20 que pesava 18, outra de 20 que pesava 21, tinha tudo isso aí. E você ficava louco quando esse pessoal novo misturava tudo. Você ficava, porque a gente sabia, a gente já deixava mais ou menos ajeitada. Você chegava à noite e já tinha mexido aqui durante o dia, fazia um papuceiro danado. Eu lembro de uma anilha lá que era Super 10. Super 10, ela tinha mais de 10. Era uns 10 com um pouquinho mais. Ninguém queria Super 10 porque desequilibrava a barra. Pergunta, o que eram os exercícios mais populares, os mais comuns de serem feitos? Os básicos, né? Agachamento? Agachamento, supino, remada, flying.
Terra nessas academias não era habitual, né? Eu ia perguntando até porque vocês falaram dos tacos. Não, nessas ali onde eu estava ninguém fazia terra. Não usava. Aliás, perna, nem todos faziam perna. Por isso tem um par só de cavalete. Né? Isso é um par só de cavalete, porque o cavalete era pouco usado. Eu usava porque eu precisava disso, mas era pouco usado. Agora, banco supino, esquece, era briga. Banco supino, você chegava lá, tinha os grandes lá, esquece, inventa fazer qualquer coisa. Agora, prancha abdominal também tinha, ninguém usava. Né? Também continua não usando. Terra era mais para não estragar o chão, ou porque o pessoal sabia porque mesmo? o pessoal não valorizava esse tipo de exercício. Era perda de tempo. Olha, era peito, braço, costa, ombro, perna. Se desse para ir até a academia treinar, tava bom. Se a perna servisse para ir até a academia, tava bom. É isso aí. O conceito era esse. Me ocorreu uma pergunta curiosa, não é muito relevante, mas é curiosidade. A gente vê nos vídeos antigos o pessoal saindo do suporte de agachamento pela frente, não andando para trás. Era mais comum sair pela frente? Era comum. Sim, era comum. Sim. Porque era o jeito de você olhar o suporte mais alto para não passar com a barra. O lance era E daí devolvia indo para trás. Exatamente. É verdade, era assim mesmo. Nunca nem lembrava disso, mas agora que você falou, tô lembrando, era assim mesmo. Você tirava, andava para frente. Ficava de costas para a parede, né? Isso. Ia para frente, agachava e voltava para trás. Exatamente. Dando uma olhadinha. Dando uma olhadinha. Até que foi uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu montei a minha primeira academia, aqui no centro de São Paulo, foi fazer uma estante para agachamento. Que foi logo que eu tive a felicidade de ir para os Estados Unidos e ficar um mês lá naquela coisa, foi as minhas férias o prêmio Nobel, né? Quando eu voltei para cá, voltei com um garoto que viu o paraíso, né? Então, porque eu vi uma porção de coisas que a gente só via em alguns filmes, etc. Eu tive a oportunidade de botar os palmos para saber o que era aquilo, para chegar aqui com uma medida para fazer alguma coisa parecida. Foi onde eu comecei a achar a solução. E a primeira solução foi a estante de agachamento, porque era aquele pirulito que caía. Vamos dar